Irmãos, por mim eu só leria o verso 27 até o 29, mas para a gente entrar dentro do contexto, na verdade, vamos lá, vamos começar do 27, a gente vai ler o 27, o 28 e o 29, depois na ministração eu tento ler os versículos anteriores, tá? Então vamos lá, 1 Reis, capítulo 21, versículo 27, 28 e 29 diz assim: Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco e jejuou, e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Fala conosco, Senhor, que nessa tarde, ó Pai amado, possamos ouvir a tua voz, Senhor. Abre os nossos corações, ó Pai amado, que o teu Espírito venha falar conosco, que eu diminua e que tu cresças, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, hoje é o nosso último domingo de culto, porque semana que vem, como eu avisei, a gente vai ter o nosso culto na rua, né? Luiz, faz um para mim, fecha aquela outra porta lá de fora. Semana que vem a gente vai ter o nosso culto na rua, né? Então a gente não vai ter a nossa celebração jovem. Então, assim, a gente teve praticamente 4 ministrações, né? Com hoje vai ser a 4ª ministração. A primeira ministração foi na nossa consagração no primeiro sábado, como vocês já sabem, sempre vale a pena repetir, todo primeiro sábado do mês, a gente está aqui a partir das 8h30 da manhã, jejuando, orando, buscando a Deus uma revelação, buscando a Deus em Deus uma palavra, tendo intimidade com o Espírito Santo. Amém, igreja? Todo primeiro sábado do mês, a gente vai estar aqui às 8h30 da manhã. E todo terceiro domingo do mês, a gente está aqui também, às 7h45 da manhã, buscando ao Senhor, buscando a face do Senhor, jejuando, orando e celebrando a Deus. Hoje, nós tivemos uma consagração abençoadíssima. Você que não veio, você perdeu, irmão. Perdeu uma palavra muito abençoada, muito enriquecedora que o Ricardo trouxe, né? Ricardo falou muito sobre a humilhação que precede, né? A obediência é um processo, né? Nós temos que perseguir a obediência sempre. E a obediência, como eu falei no primeiro domingo aqui, é um dos pilares da nossa igreja. Nós precisamos perseguir a obediência sempre. Só que antes da obediência, no processo da obediência, tem uma palavra chamada humilhação, né? O Ricardo falou bastante hoje de manhã sobre Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Eu falei isso também no primeiro domingo aqui, né? Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, o apóstolo Paulo, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele se humilhou, ele deixou a sua própria vontade para fazer a vontade do Pai. Ele se humilhou, ele veio aqui na terra, não só o fato de vir aqui na terra, mas do fato dele deixar a sua glória, né, entrar
num corpo mortal, num corpo finito de homem, onde Jesus se cansou. Amém ou não amém, gente? Jesus ficou cansado. Jesus dormiu, irmão. Tem uma passagem em Mateus, Marcos também conta, né? Aquela tempestade no mar da Galileia, né? Os discípulos estão atravessando, né? O mar da Galileia, está tendo uma tempestade, Jesus está dormindo, irmão. Pensa nisso. Eu não sei você, eu tenho um sono leve. Qualquer barulhozinho eu acordo de noite. Irmão, estava chovendo, ventando, o barco estava balançando, não era um barco confortável, igual tem nos nossos dias, e Jesus dormindo, irmão. Para ele estar dormindo aquele sono pesado, é porque ele estava cansado, irmão. Né? Então Jesus, ele assume um corpo físico, um corpo mortal, assume as limitações de um corpo mortal, e ele se humilha, e ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Né? Então a gente falou bastante isso no primeiro domingo. O Ricardo hoje de manhã, como eu falei, falou bastante sobre esse processo de humilhação. Aí ele faz um link lá com Naamã, né? Uma palavra muito boa, muito bem organizada, né? E fez um link com Naamã, onde Naamã, como nós já conhecemos a passagem de Naamã era o general Ciro, um homem de muito prestígio, um homem de muito status, né? Diante do rei da Síria, que na época era Ben-Hadad. Naamã era um general, ele era o cara, porém, entretanto, todavia, leproso. Porém, ele tinha uma lepra, ele era portador de uma doença incurável. Né? A Bíblia diz que Naamã, ele escuta por uma jovem que está na casa dele, que lá em Israel tem um homem de Deus. Naamã vai até Israel, ele erra o endereço, ele vai procurar a bênção na casa do rei. Né? O rei Jorão, quando vê aquilo, ele se rasga, ele, cara, eu não posso curar você, não posso curar. Aí ele vai até a casa de Eliseu, na casa de Eliseu fala, ó, eu não vou nem te atender, vai lá e se lava no Rio Jordão. Naamã fica, cara, é isso mesmo que eu tenho que fazer? Ah não, eu vou para Damasco, Damasco, como nós sabemos, era a capital da Síria, né? Até hoje Damasco é a capital da Síria. Ele vai para Damasco e ele fala, não são Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que essas águas de Israel? Eu vou para lá. Aí vai um servo dele e fala, mestre, Senhor, me perdoa, uma audiência, posso? Vai, fala aí. Se ele não te pedisse uma grande coisa, você não faria? Se ele te pedisse para você escalar o Monte Everest, você não iria? Cara, se humilha aí, irmão. Vai lá, mergulha nessas águas aí. A Bíblia diz que na mão um pouco contrariada, ele vai, mergulha e é curado. Então assim, hoje de manhã o Ricardo falou um pouquinho sobre a gente obedecer nas pequenas coisas, né? Que é um detalhe muito importante para a gente, beleza? Então o tema desse mês é obediência e submissão. A palavra obediência, o que significa? Obediência, segundo o dicionário, significa ato de obedecer. Simples assim. Você obedece. Às vezes você não concorda, mas você obedece. E a obediência, como eu falei na semana retrasada, a obediência ela é testada mais na presença, ok? Ela é testada na presença. Se você está na presença de alguém que você gosta muito, você obedece. Se você está longe desse alguém, você pode desobedecer. Porque a aparência é uma questão, é uma atitude externa, irmãos. Você demonstra, você faz para dizer que obedece. Mas por trás, você pode ter uma atitude completamente diferente. Ok? Amém ou não amém? Amém. Amém. A gente tem um episódio na Bíblia, um episódio clássico de Saul. 1 Samuel capítulo 15. Samuel fala, Saul, vai lá e extermina, mata todos os amalequitas, porque Deus se lembrou aquilo que os amalequitas fizeram lá no Êxodo. Quem lembra dessa passagem, irmãos? Êxodo capítulo 17. Se você não lembra, nós precisamos ler mais a Bíblia. Amém, igreja? Amém. Precisamos ler mais a Bíblia. Êxodo capítulo 17. A Bíblia diz que no segundo mês da saída do povo de Deus do Egito, os amalequitas se opuseram ao povo de Deus e não deixou eles passar. Moisés, a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, Números 12, ok? Depois em casa você lê. Moisés era um cara manso. Moisés tenta dialogar com o rei da Síria, ou com o rei dos amalequitas, só que o rei dos amalequitas, vocês não vão passar. A Bíblia diz que Deus, ele se lembra disso. Os israelitas, eles vencem aquela batalha. Eu já falei isso aqui antes. 2 meses de caminhada, eles não eram guerreiros. Ok, gente?
não eram guerreiros, eu estou falando de escravos, eu estou falando de um povo que ficou 400 anos no Egito, sob um regime de escravidão. Eu não estou falando de guerreiros, eu não estou falando de um exército de soldados, não, eu estou falando de escravos. 2 meses que eles saem e já se deparam com a guerra. A Bíblia diz que Moisés levanta as mãos, o povo prevalece. Moisés, quando as mãos de Moisés estavam abaixando, Arão e Hur pegam as mãos de Moisés, levantam, o povo ganha, liderados por Josué. Mas o fato é que aquele detalhe, aquela oposição dos amalequitas ficou anotado lá no livrinho de Deus. Amém ou não amém, juventude? Amém. Irmão, todas as pessoas que fazem mal contra... Ai, Senhor! Todas as pessoas que fazem mal contra a gente, ela pode na hora não ter a retribuição que ela merece, mas está anotado, irmão. Está anotado. Se alguém fizer mal contra você e essa pessoa prosperar, não se espante. Não se espante. Se alguém fizer mal contra você e as coisas na vida dela está indo tudo muito bem, não se espante. Está anotado no livro de Deus, tá, irmão? Está anotado. A Bíblia diz que Deus, em 1 Samuel capítulo 15, Deus se lembra. Claro que Deus se lembrou. E aí Deus vai e chama Saul, que é o rei estabelecido pelo povo. E Deus vai através de Samuel e fala assim: Saul, eu me lembrei do que Amaleque fez, vai lá e mata todo mundo. A Bíblia diz que Samuel sai, porque Samuel era um profeta, e não só um profeta, Samuel era o líder dos profetas. Em Ramá existia uma congregação de profetas. Quem era o líder? O líder era Samuel, irmão. O líder era Samuel. Samuel era o cara que media a voz profética em Ramá. Ele era o cara. Samuel dá ordem para Saul, Samuel sai, Samuel se ausenta. A Bíblia diz que Saul, ele mata todos os amalequitas? Não. Me ajuda, igreja? Não. Se Samuel, olha isso, irmão. Ai, meu pai, não era essa mensagem que eu preparei, não, Senhor. Olha isso. Samuel dá ordem para Saul e sai, porque ele tem outros afazeres. O profeta tem muita coisa para fazer. Ele sai. Saul vai para matar os amalequitas. Saul não mata todo mundo. A Bíblia diz em 1 Samuel 15 que Saul perdoa os melhores gados, as melhores ovelhas, com o intuito de oferecer ao Senhor. Saul perdoa o melhor do gado e perdoa o rei Agag. Ele não mata o rei Agag. A Bíblia diz que Samuel sai. Quando Samuel volta, Samuel fala: Saul, o que você fez? O que você fez? Eu não falei para você matar todo mundo. Aí Saul, não, mas eu perdoei para oferecer ao Senhor. Aí Samuel, vem cá. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios em que se obedeça a sua palavra? Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Entenda, se Samuel estivesse presente, Saul mataria todo mundo ou não mataria? Me ajuda, juventude? Mataria. Então a obediência, ela está ligada à presença. Se está presente, eu obedeço. Se não está presente, me abre uma margem para desobedecer. Quem entende diz amém. Amém? Amém. Obediência é isso. Agora, irmãos, nós estamos falando e o cerne, né, o ponto focal de Deus para esse mês, para nós, é entendermos a fundo a palavra submissão. A submissão é uma convicção interior. Enquanto a obediência está relacionada à presença, a submissão não depende da presença. Quem é submisso obedece na presença e na ausência. Quem é submisso, ele entende isso como uma convicção interior. Semana retrasada a gente falou aqui de um texto forte. Eu sei que foi uma palavra forte. Quem estava aqui na semana retrasada? Amém? Eu estava vendo lá no nosso canal da Juventude, né? Se você não sabe, deixa eu passar de novo aqui um aviso, né? Nós temos um canal no YouTube. Amém, igreja? Amém. Temos um canal no YouTube, Juventude Nova Jerusalém, ok? Lá a gente sempre filma as mensagens, a gente filma aqui alguns momentos de louvor, a gente joga lá no canal da Juventude, lá no YouTube, tá lá. Para você que não vem no culto por algum motivo, tá lá, você pode acessar lá, pelo menos palavra vai ter lá para você, irmãos, isso eu te garanto. Né? Tem um louvor, tem sempre uma confraternização que a gente faz, a gente coloca no canal. Eu estava essa semana assistindo a palavra, né? E realmente foi uma palavra forte.
né? Uma palavra de confronto que a gente ministrou no primeiro domingo, né? Semana retrasada, número 16. Número 16 conta a revolta de Corá, Datã e Abirão. Só que tem um outro cara que a gente não conhecia, né? Até então, chamado, quem lembra? On. É um cara que aparece no relato, Moisés relata ele no primeiro versículo. Quem lembra disso? Quem lembra? Moisés relata ele, quer dizer, é o cara da revolta, é o cara da insubmissão, só que durante todo o relato do texto de número 16, o nome dele não aparece. Quer dizer, ele é um cara insubmisso, mas ele não é um cara que está aqui na frente se opondo. Ele é um cara insubmisso, mas ele não é um cara que está lá no WhatsApp, né, fomentando a discórdia. Ele é um cara insubmisso, mas ele é um cara que não está lá na internet, né, semeando. Não, ele é um cara insubmisso que ele está ali pelos bastidores. Que ele está ali semeando a discórdia nos bastidores. Então, assim, irmãos, a gente falou bastante sobre isso semana passada, né? A submissão, como eu falei que é um processo interior, é um sentimento, ela nasce na alma. A submissão nasce na alma, é um processo que você decide, sabe, aceitar para a tua vida. Como a submissão nasce na alma, a insubmissão também. Ok? Semana passada, semana retrasada também, a gente falou da insubmissão do próprio Lúcifer. Quem lembra disso? A Bíblia diz em Isaías capítulo 14 que Lúcifer, estrela da manhã, ok? Ele diz no seu coração, irmãos. Depois em casa você lê Isaías 14. Eu li isso aqui, essa passagem com vocês semana passada. Quer dizer, se a submissão nasce no interior, a insubmissão também nasce no interior. Você decide não se submeter. Ok? A palavra submissão, como eu falei para você da palavra obediência, o significado da palavra obediência, que é o ato ou efeito de obedecer, a submissão é uma palavra composta. Sub significa abaixo. Amém ou não amém? Amém. E missão? Missão é visão. Missão é direção. Missão é meta. Qual é a missão da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém? Qual é a missão? Alguém sabe a missão da igreja? Um de cada vez, senão vai me confundir aqui, gente. Se todo mundo falar ao mesmo tempo, vai me confundir. Alguém sabe a missão da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém? Alguém sabe? Não sabemos? Missão da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Primeira missão, gratidão. Segunda missão, obediência. Terceira missão, oração. Quarta missão, humildade. Quinta missão, santidade. Sexta missão, fé. Sétima missão, amor. É só alguns detalhes, algumas missões da nossa igreja. Poderia estar ali também, aqui na frente, no banner, a missão chamada evangelismo. Poderia ou não poderia estar aqui na frente? Então, eu não posso me submeter a uma missão que eu não conheço. O pastor Manuel, sempre quando alguém está entrando para a igreja, a primeira coisa que o pastor Manuel pergunta: está vindo para a escola dominical? Que é uma missão da igreja também. EBD é uma missão da Igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém. Quando alguém entra para a igreja, hoje teve recepção de, quem lembra, hoje de manhã, quem viu aqui, pastor recebendo membros? A primeira pergunta que ele faz: está vindo para a EBD? Está vindo quanto tempo? Ele quer que a pessoa, antes de vir para a igreja, entenda a missão da igreja. Antes de você entrar para a igreja, você tem que entender qual é a missão. A missão é santidade, a missão é oração. A missão é amor, a missão é obediência, a missão é santidade. Não compactuamos com o pecado, irmão. Amém ou não amém? Vira para o irmão que fala para ele: nós aqui, da Igreja Batista, em Renovação Espiritual Nova Jerusalém, não compactuamos com o pecado. A gente ama o pecador, mas a gente abomina o pecado. Uma missão da igreja, irmão. Se você não conhecer a missão,
Você não vai ser submisso à missão, irmão. Amém? Submissão é isso, irmão. É você aceitar no teu interior as visões da igreja. É isso. Então vamos lá, nossa, o tempo corre muito rápido. Vamos entrar no texto, irmão. Vamos lá. 1 Reis capítulo 21. 1 Reis 21 conta uma passagem muito forte. Eu amo essa passagem de 1 Reis 21, né? Que conta um episódio de um cara que me dá muito orgulho, chamado Nabote. Nabote tinha uma vinha, Nabote tinha um terreno, Nabote tinha uma herança essa herdada pelos seus pais. A Bíblia diz que o rei Acabe, esposo da rainha Jezabel, Acabe, ele tem um palácio de inverno que ficava em Jezreel. Era um palácio pequeno, não era um palácio tão grande. Acabe, ele como rei, ele tem a pretensão de aumentar os limites desse palácio. Ele quer aumentar o seu palácio em Jezreel. Só que à beira, ou beirando ali os limites do palácio, está a vinha de Nabote. Quer dizer, os pais de Nabote chegaram ali primeiro. Amém ou não amém, igreja? A vinha estava lá. Ele poderia ampliar o palácio dele? Não poderia, tem um terreno de alguém ali, irmão. É igual o pastor Manuel, ele pode aumentar o seminário para o outro lado de lá? Ainda não, tem um terreno ali, tem que comprar um terreno para ele aumentar os limites. Quem entende diz amém. Amém. Então Acabe quer aumentar o terreno dele, quer aumentar os limites do palácio em Jezreel. Só que tem a vinha de Nabote, e aí? E aí que eu vou ter que ficar aqui, ou eu vou ter que me acostumar com esse tamanho, ou se eu quiser aumentar, eu vou ter que comprar essa vinha. Amém? Amém. Acabe vai lá até Nabote, ó, eu quero comprar a tua vinha, eu quero negociar contigo, porque eu quero ampliar, quero, sei lá, fazer uma horta, quero fazer um espaço maior aqui no meu palácio. Nabote diz, eu não vou vender. Aí Acabe, calma aí. Tela azul, né? Tcham! Tela azul do Windows. Tcham! Calma aí. Não, eu vou pagar, eu quero comprar Nabote, eu não vou vender, você não entendeu. Acabe, não, eu quero pagar Nabote, eu não vou vender, esquece. Isso aqui é herança dos meus pais, eu não vou vender. Ele diz que Acabe volta para casa, desgostoso, triste. Ele conta para Jezabel, sua mulher. Jezabel fala assim, vem cá, por que você está triste hoje? Aí ele fala, porque eu tentei comprar a vinha de Nabote e ele não quis vender, ele é crente, sabe, né? Aqueles caras que tem raiz, aqueles caras radical. Nabote é um cara radical, Nabote é crente, ele não negociou comigo. Aí Jezabel, vem cá, por acaso reinas tu em Israel? Olha o que essa mulher fala para ele. Vem cá, é você que está aqui no controle? É você que está mandando aqui? Você não entendeu que quem manda aqui sou eu? Meninas, quantas meninas temos aqui? Levanta a mão. Meninas. Tomem cuidado, meninas. Meninas, tomem cuidado com esse espírito. Tomem cuidado com esse sentimento, com essa potestade que ronda homens também. Tem muitos homens que são levados por esse espírito de Jezabel, ok? Um espírito de sensualidade, um espírito de insubmissão, um espírito de extermínio da voz profética. Tem muitos homens também, mas geralmente esse espírito atua no sexo feminino. Eu vejo muitas meninas que querem, ai Senhor, como é que eu vou falar isso? Muitas meninas que querem postos acima, que querem uma autoridade que ainda não foi delegada a ela, ok? A mulher, ela precisa ser submissa, sujeita ao seu marido. Meu amado irmão, você que está namorando, você que pretende namorar, observa a tua namorada, observa. Se durante o namoro ela te desobedecer mais do que te obedecer, observem. Porque se não te obedece no namoro, no casamento que não vai te obedecer, irmão. Se não é submissa a você no namoro, no casamento muito menos, tá? E isso é vice-versa, tá? Para os homens também, vale para os homens também. Então, irmãos, a Bíblia diz que Jezabel, ela fala, não, é por isso que você está triste? Eu vou dar um jeito.
E ela dá um jeito, irmão. Ela contrata falsas testemunhas para dizerem contra Nabote. Ok? Nabote é apedrejado. Eu não vou ter tempo para entrar no texto. Não vou ter tempo. Nabote é apedrejado. E a vinha de Nabote, que Acabe compraria, vem para ele de graça. De graça. Acabe iria comprar, Jezabel mata Nabote e ele conquista a vinha de graça. Ok? Ok. Vamos para a palavra, irmãos. 1 Reis capítulo 21, versículo 17 diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baza, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu o comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Ninguém fora como Acabe. Se um dia alguém te perguntar qual foi o pior rei de Israel, o que você vai responder? O que você vai responder? Me ajuda a pregar, juventude, me ajuda. O que você vai responder? Acabe. Olha a Bíblia, irmão. 1 Reis capítulo 21, versículo 25. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações, seguindo aos ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Se um dia alguém te perguntar qual foi o pior rei de Israel, o que você vai falar? Acabe. Está na Bíblia, está escrito, irmão. Acabe foi o pior rei de Israel, irmãos. O pior rei de Israel, porque ele se vendeu, ele negociou. Ele negociou princípios. E não só negociou princípios, ele aderiu ao estilo de vida, ao padrão cultual de Jezabel, que era uma princesa cirofenícia, que era uma princesa pagã, que chegou em Israel já matando profetas, que chegou em Israel já trazendo o seu culto. Eu já falei sobre ela aqui no início do ano, eu já preguei sobre Jezabel. E abre parênteses, tem uma novela que começou agora na Record. Alguém já ouviu falar, irmãos? Poxa. Irmão, o mesmo espírito que está aqui na Batista, na Igreja Batista de Renovação Espiritual Nova Jerusalém, está lá no Universal, irmão.
O mesmo Espírito que fala comigo, fala lá com o Bispo Macedo, irmão. Aí, Rafa, fala com ele também, irmão. E dá ordem a ele para fazer as novelas lá, irmão. No início do ano eu preguei sobre Jezabel. É só você ir lá nas mensagens, irmãos. É um espírito de autonomia, é um espírito de querer ir contra a liderança e contra a voz profética, irmãos. Olha isso, nenhum rei fora como Acabe. Acabe é um cara insubmisso. Ele não é só desobediente. Quem entende isso diz amém, irmãos? Ele não é só um cara, ele é insubmisso. Qual era a missão de Israel? Santidade ao Senhor. Ele é insubmisso a essa missão. Ele não aceita essa missão. Não quero. Ele se casa com Jezabel. Jezabel vem para Israel, traz todo o modelo de culto para dentro de Israel. Acabe é um cara insubmisso ao Senhor e é submisso à vontade da sua mulher. Acabe, como eu acabei de te falar e está escrito na palavra, foi o pior rei de Israel. Só que agora eu quero fechar a Bíblia no primeiro versículo que a gente leu, irmão, que é o versículo 27. Olha o versículo 27, o que diz: sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou e dormia em cima de sacos e andava e andava o quê? Mansamente, humildemente. Olha isso. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste que Acabe o quê? Se humilha. Está entendendo a palavra de hoje de manhã? Não viste que Acabe o quê? Se humilha perante mim. Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Eu quero fechar a Bíblia. Eu já falei para você que a insubmissão ela nasce no interior, é sentimento. Parece que insubmissão não tem cura. Parece que está tudo perdido com o insubmisso. Quem entende diz amém, igreja. Amém. Parece que o cara da insubmissão não tem cura para ele. Tem. Rafa, existe uma cura? Existe um antídoto para a insubmissão? Sim. Rafa, você está querendo dizer que o cara mais rebelde, o cara mais insubmisso, o maior pecador, o cara, sei lá, o cara que é contra a causa, o cara que é contra o pastor, que é contra a visão da liderança, existe solução para ele? Sim, existe. Qual é a solução para um insubmisso? A humilhação, irmão. Qual é a solução para o insubmisso? Ele se rasgar diante de Deus, porque Acabe, que eu acabei de ler com você, foi o pior rei de Israel. Elias declara para ele que ele vai morrer, irmão, tantas sentenças que a gente viu aqui no decorrer do capítulo 21, a Bíblia diz que quando Acabe ouve isso, Acabe se humilha, ele se rasga diante de Deus, ele vai para o jejum, ele vai para a oração. Quer dizer, coisa que ele não fazia antes, ele começa a fazer. Eita! Coisas que ele fazia, rotina que ele fazia antes, que ele não orava. Pô, ele era esposo de Jezabel, irmão. A prostituição, irmão, eu não quero nem entrar nesse detalhe, senão eu não tenho mais tempo, irmão, para entrar no detalhe, o que acontecia em Israel na época de Jezabel. A Bíblia diz que Acabe, depois da palavra, depois da exortação de Elias, ele vai para o joelho, ele vai para a oração, ele se humilha diante de Deus. A Bíblia diz que Deus fala para Elias: Elias, volta lá, fala com ele que não vai acontecer nos dias dele. Irmão, tem solução para o insubmisso. Tem solução para isso. Qual é a solução, Rafa? Qual é o jeito? Tem jeito? Tem. Qual é o jeito? Humilhação, irmão. Humilhai-vos
debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, ao seu tempo, vos exalte. Se humilha. A Bíblia diz lá em Gênesis, qual capítulo? Capítulo 17. Vou ficar devendo para casa isso. Gênesis, quando Agar, ela foge de casa. 17, não 17. Calma aí, para não ficar nas minhas palavras, para eu não ficar devendo nada para vocês. Será que é 16? Isso, 16. Errei por um capítulo, perdoe, irmãos. Perdoe. Gênesis 16, versículo 9 diz assim: então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Agar tinha saído de casa, expulso por Sara. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, volta lá, se humilha diante dela. A Bíblia diz que Agar volta, se humilha e elas voltam a conviver juntos. Irmãos, a humilhação quebra o coração de Deus, irmãos. Quem entende isso diz amém. Se humilha diante do Senhor. Está sendo submisso, está sendo desobediente, tem solução para você ainda, irmão. Se quebranta o teu coração diante de Deus, que Deus é poderoso para reverter o processo de maldição que era para Acabe. Deus reverte o processo e passa o processo para começar a partir do filho de Acabe. Amém, igreja? Então tem solução para o insubmisso, que é a humilhação, o processo de você se humilhar perante o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Meu tempo já acabou. Já passei do tempo nessa tarde. Vamos orar para a gente